Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com as ilustres presenças de Lúcia Volmer, diretora da Maplebé João Pessoa, e Gabriela Miranda, diretora do Núcleo de Psicologia e Psicopedagogia da Maplebé João Pessoa. Sejam bem-vindas ao nosso programa, é um prazer tê-las aqui. Obrigada, é um prazer. É o nosso primeiro bate-papo, inclusive a três. Geralmente é uma pessoa, então vai ser um papo aqui mais esticado. Legal. Bem, uma pergunta que sempre me fazem, e para falar a verdade eu não sei responder bem, qual é a diferença entre as escolas hoje no Brasil que trabalham o bilinguismo? Existem métodos diferentes, escolas com propostas bem diferentes. A gente, inclusive, dentro do nosso ecossistema de empresas, tem uma empresa que é especialista em educação em língua inglesa, que é a Systemic. Mas seria legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Quais são os métodos, quais são as diferenças, o que é que funciona melhor na educação bilíngue? Tá bom. Acho que eu posso começar sobre isso. Acho que quando você pergunta assim, o que é que funciona melhor, né? Uma coisa muito importante é a gente pensar em o que é ser bilíngue de verdade, né? Quando a gente fala em imersão, ou seja, as crianças realmente falando inglês o tempo inteiro que estão na escola, mas não só tendo aulas de inglês em períodos específicos, então aí sim a gente está falando de bilinguismo, né? Então, as crianças estando imersas naquele universo, como se a escola fosse uma ilha, né, de inglês, cercada por português, porque quando as crianças vão para festas, no fim de semana, em casa, continuam falando português, mas a escola é aquela ilha onde ela fala inglês. E os conteúdos de algumas matérias, são ministrados em inglês. Então, quando a criança é pequena, na educação infantil, é imersão 100%, então ela só ouve inglês, né? E depois, no ensino fundamental, você balanceia, tendo as matérias que são ministradas em inglês e as matérias que continuam na língua mãe nossa, que aqui é português, né? Então, há de se fazer essa diferenciação, porque você não pode dizer que uma escola é bilíngue se ela simplesmente aumentou a carga horária do ensino da língua inglesa, ou se no turno oposto há aulas de inglês, né? Você precisa analisar se há realmente ou imersão na educação infantil, ou se os conteúdos que são matemática, ciências, a língua inglesa, são realmente ministrados em inglês. Essa é a grande diferença. Então, a questão da imersão e contextualização do ensino é que vai determinar o bilinguismo, né? Não é só a carga horária ou outras coisas. Não isso não é a carga horária. Não é a carga horária, exatamente, não é a carga horária, né? Então, você ter realmente uma criança que entra na escola com um ano e meio, e a professora, a head teacher, né, a professora regente, ela só vai se comunicar com aquela criança em inglês. Aí, no começo, como é isso? No começo é uma aquisição de uma língua, né? Então, no começo vai ser difícil, a criança no começo não entende, mas depois ela passa a entender, né? Então, depois é que ela vai falar. Primeiro ela vai compreender, né? E depois falar. Como ela adquire a língua mãe, né? Sim. Você vê crianças que não falam, mas que entendem todos os comandos que a gente dá. É a mesma coisa. Então, é um processo natural, porque ele é uma imersão. Sim. Isso explica, em parte, o porquê do insucesso de muitas escolas que propagandeiam o ensino de outra língua no Brasil, porque a gente tem um número de escolas de línguas no Brasil gigante, né? Fala-se até, não sei se é verdade essa estatística, que o Brasil é o lugar onde mais tem escolas de inglês no mundo e é onde menos se fala inglês. E talvez seja uma questão de método mesmo, quer dizer, muitas escolas que usam métodos não tão eficientes, seria isso? Vocês acham que é isso? A gente precisa fazer uma diferenciação entre escolas de educação básica e escolas de idiomas, né? Eu generalizei, né? Porque tem tanto escolas de educação básica que não tem sucesso, né? Isso. Não dá certo, e também tem escolas de idiomas. Então, eu generalizei, mas serviria para as duas coisas. Eu separaria, porque assim, as escolas de educação básica que se dizem bilíngues, mas não são, então elas falham porque elas não têm um conteúdo imersivo e elas não têm a carga horária adequada e elas misturam várias crianças ou adolescentes de níveis diferentes de proficiência numa sala só, de uma maneira descontrolada e não planejada, né? Então, o fato de eu ter aulas de inglês à tarde, juntando a sétimo A, o sétimo B, não vai garantir que aqueles adolescentes vão realmente ser proficientes, né? Porque com a imersão e com a aquisição da língua é mais natural e mais fácil.
E a gente fala também da parte da oportunidade, da janela da oportunidade. Uma criança que começa a aprender uma língua muito cedo, a gente tá aproveitando aí uma capacidade cerebral, né? Porque a criança está em plena... Qual é o limite? Vocês consideram hoje um limite assim que não dá, passou dali e fica difícil? É tão controverso isso. Há tantas pesquisas que dizem uma coisa e outra, mas assim, havia uma linha geral até um certo tempo que até 12 anos, 14 anos era um limite, né? A pré-adolescência ali é mais ou menos o limite. A explosão é aos 2 anos, porque é a explosão da linguagem mesmo, né? De qualquer língua, de qualquer ser humano, mas é um limite de 12, 14 anos, digamos assim. Então, essa é a diferença em relação à escola de educação básica. As escolas de idioma, há muitas que têm sucesso, mas precisa de uma perseverança e dura muito mais tempo. Porque para a pessoa aprender um idioma numa escola de idiomas, num ritmo de dar aulas 2 vezes por semana, de 1h15, requer uma perseverança ou uma habilidade natural muito grande. Sim. Para que ela consiga ser proficiente. Mas há muitos casos. Eu nunca morei fora. Eu sou fluente e eu sempre estudei em uma escola de idiomas. Na minha época não existia escola bilíngue de jeito também. Nenhum. Né? Mas assim, há casos de sucesso, mas é porque, como demora mais tempo, é muito mais fácil estudar numa escola bilíngue. Sim, e provavelmente é mais econômico, né? Sim, sim. Porque já resolve cedo ali essa exatamente. questão. Né? E um outro ponto, né, e aí vocês podem passar um pouco da experiência de vocês, que eu toco sempre aqui em várias conversas no programa, é a questão da maturidade das famílias na hora de escolher a escola. Tá? Eu até, eu dando entrevista aqui para o MangabaCast, eu falei um pouco sobre isso com a Adelton Alves. Eu percebo que tanto no ensino básico, que é o tema de hoje, quanto no ensino superior, as pessoas escolhem a instituição de ensino por motivos errados. Né? Então, quando eu converso com casais, amigos nossos, por exemplo, amigos pessoais, a gente pergunta: você colocou seu filho em tal escola por quê? Não, porque é perto da minha casa. E assim, muitas vezes aquele casal é um casal de classe média alta. O fato de ser longe ou perto não faria tanta diferença na vida deles. Eles teriam como levar a criança para uma escola um pouco mais distante. Ou então, eu escolhi aquela escola por conta da cantina. A cantina lá oferece uma comida, sei lá, vegana, não sei o que é o que a gente quer para o nosso filho. Eu escolhi a escola porque ela é ampla e arejada. E eu percebo que ninguém fala: eu escolhi a escola porque o currículo que ela oferece é muito interessante. Porque o bilinguismo que ela oferece dá muito resultado, as crianças saem falando fluentemente inglês, ou porque você verificou que tem professores com currículos extremamente interessantes. Né? Eu até teve um caso de um pai, um amigo, uma família, me falou: eu não fui numa determinada escola para conhecer a escola e pedi para a escola me fornecer o LinkedIn dos professores. E aí a diretora, não sei, o diretor, alguém da escola, coordenadora, falou: eu não sei nem o que é o LinkedIn. Aí é grave. Né? Então, assim, me parece que existe uma cultura mercadológica ainda no Brasil, onde o consumidor, né, que é a família que vai consumir o serviço prestado pela escola, ainda não está maduro o suficiente para tomar a melhor decisão de compra. No caso do projeto de vocês, da Mepobé aqui em João Pessoa, a gente percebe que existe realmente uma diferenciação. Você percebe, pelo menos até onde eu sei, vocês têm famílias que vêm de longe, que moram longe da escola, que terem outras escolas perto da casa delas para colocar, que são consideradas também razoavelmente boas, mas que elas preferem se deslocar até a unidade de vocês, que fica num bairro específico aqui em João Pessoa. Como é que vocês veem isso? Essa minha impressão, ela faz sentido ou isso está mudando? Como é que vocês estão vendo esse mercado nesse sentido? Faz muito sentido. Inclusive, esse é um dos capítulos do nosso livro, né? Legal. Como escolher a escola do meu filho. A gente elenca aí alguns critérios que os pais podem usar na hora que vão conhecer a escola. E uma coisa bem importante, assim, não existe a melhor escola. A gente bate muito nessa tecla. Não existe a escola perfeita. Não existe a escola perfeita. Não Porque existe... tem a questão do perfil cultural também da família. Claro, né? e exatamente. Os valores da escola, eles não estão casados com os valores da família. A família não pode chegar na escola dizendo como ela quer que a aula aconteça,
como ela quer que a escola conduza o momento de adaptação escolar das crianças. A escola precisa ser consistente, tem uma proposta pedagógica. A escola não tem como se adaptar a cada família. Exatamente. E a família tem que escolher a escola com perfil para ela. Isso, exatamente. Então, esse processo de escolha ele é super importante. É importante que a criança participe, inclusive, mesmo que a criança seja pequenininha, né? É importante que ela vá na escola, visitar junto com os pais. Claro que a decisão final vai ser dos adultos, porque uma criança não tem maturidade psíquica para fazer essa escolha. Mas critérios como metodologia, sistema de avaliação, como a gente estava falando, né? Antes de começar a gravar. Como é que essa escola avalia? Qual é o olhar dessa escola para a infância? Os critérios utilizados para avaliar, eles são meramente objetivos, quantitativos, ou a escola tem um olhar para a subjetividade, para as questões qualitativas? O professor conhece o aluno de perto, como é o sistema de avaliação, e a parte física também faz parte, né? É uma escola de educação infantil que tem área verde, que as crianças têm contato com elementos naturais, porque hoje em dia o que a gente vê são crianças brincando a todo momento em ambientes artificiais, né? Piso de EVA, plástico, a criança chega na escola e não consegue pisar na areia, não consegue manusear a argila. Então é uma criança que fica com dificuldades sensoriais porque ela não é posta em contato com elementos naturais. Então, nós pensamos que isso é um ponto importante também na hora de escolher escola. Estou falando bem de educação infantil, né? Pensando neles entrarem na escola desde pequenininhos, porque é bem a nossa proposta de imersão e de ir crescendo junto com a gente. Então, não tem a melhor escola. Às vezes acontece isso dos pais procurarem por conta do status, porque é a melhor, todo mundo diz que é a melhor. E vocês fazem um trabalho para deixar isso mais claro para a família que procura vocês? Porque às vezes, né, a família vai, não tem essa orientação, Sim. chega lá e acha que a escola de vocês é o perfil para os filhos deles. Sim. E aí, às vezes, numa conversa, você percebe, não, eu acho que talvez não seja o perfil. Sim. Verifique isso aqui. Isso. Né? Porque eu creio que se vocês orientam, pode ser que no primeiro momento seja ruim para a escola, você perdeu aquele cliente. Só que não adianta ter aquele cliente que vai passar um ano, 6 meses e vai embora falando mal da escola. Exatamente. Para poder fazer a matrícula na escola, é obrigatório uma visita presencial. E nessa visita, uma pessoa com um preparo pedagógico, ela apresenta a escola, mas não só apresenta a parte física. Antes de apresentar a escola, as instalações, apresenta a nossa proposta. Vocês fazem um alinhamento de expectativas. Isso. Porque aí, depois dessa apresentação, que é longa, mas é necessária. Dura em média 1 hora. 1 hora. Legal. As famílias têm que ter essa disponibilidade de ficar 1 hora com a gente. E é sem a criança nesse momento, porque os pais precisam ter atenção completa para o que a apresentadora está dizendo, em termos de detalhes mesmo, que eles precisam saber se aquilo combina ou não. Então, por exemplo, na educação infantil até o ensino fundamental 1, a gente fornece o lanche. Então, a gente tem uma proposta de educação nutricional e tem obrigatoriamente uma oferta de frutas diárias. E não pode trazer alimento de casa. Outro tipo de alimento. Não pode. Não pode trazer lanche para a escola até o 5º ano. Porque senão vai influenciar os coleguinhas. Isso, exatamente. Então, por exemplo, se eu sei que meu filho tem uma seletividade de alimentar imensa e eu não quero mexer com isso agora, não estou conseguindo, então talvez a Maple não seja a melhor escola, porque é melhor aquela escola onde eu possa levar o lanche do meu filho, por exemplo. Né? Isso parece um detalhe, né? Mas é uma coisa que faz grande diferença. Vai fazer parte da rotina diária, né? E a gente já teve casos de famílias na escola que a gente diz mesmo, olha, talvez essa não seja a escola para a tua criança, porque a gente vai trabalhar com educação nutricional. Se a criança tem uma seletividade, a família tem toda uma questão que quer mandar o lanche diariamente, há outras escolas que trabalham dessa forma, não é como a gente trabalha. Legal. Né? Isso é muito bom, né? Inclusive, essa coisa de alinhar expectativas é um problema também no ensino superior. Sim. Né? Você vai procurar um curso no ensino superior e aí você cria uma expectativa para aquele curso que é irreal e que a universidade muitas vezes não explica para o adulto, que o cara já é adulto, que talvez aquele curso não seja para ele. Sim. E às vezes é um outro curso, ele criou a expectativa para aquele, mas na verdade a expectativa dele é para outro curso. Isso. E aí você tem uma evasão muito grande, né? Isso acontece também no ensino básico. E no caso do ensino básico, quando a gente pensa no setor público, é mais complexo ainda.
Porque no setor privado você tem essa diversidade de escolas, né? Você tem um projeto como o de vocês que tem uma característica muito específica, mas tem outros projetos que se você não se encaixa nesse, você pode ir para esse outro aqui. Há realmente uma diversidade. Mas no setor público você não tem essa diversidade. As escolas são muito parecidas umas com as outras, né? Talvez tenha uma melhor, outra pior, mas a variação é muito pequena. E também não há uma grande liberdade das famílias para essa escolha. Isso. Né? Então existe um modelo de voucher educacional de alguns países que até permitem essa escolha, né? Mas no Brasil, infelizmente, isso não acontece. E você sabe que o custo seria bem interessante, assim, o que os municípios ou os estados investem, né, por aluno, daria para pagar boas mensalidades, viu? Assim, tem vários municípios que recebem mais de R$ 1.500 por aluno. Você sabe que quando a gente pensa em larga escala, esse valor de mensalidade daria para pagar escolas muito boas no setor privado, né? Então, realmente o recurso existe, mas a liberdade do setor público não é tão forte quanto é no setor privado, infelizmente, né? Outra coisa que acontece muito, né, no Brasil é a ânsia pelo resultado nas avaliações externas, né? No caso do Brasil, a gente tem o Enem, que é a principal avaliação externa no ensino básico, para o setor privado, porque quando a gente pensa no setor público tem o SAEB, tem outras avaliações, e tenta se aferir muitas vezes a qualidade da escola pelo resultado naquela avaliação aplicada lá anualmente. Na minha visão, isso é um grande equívoco, até porque isso tem como ser burlado até pelas escolas, né? Você tem casos de escolas que ficam tentando, entre aspas, roubar o melhor aluno da outra escola, aquele aluno que passou pelo Fundamental 1, 2, iniciou o ensino médio e já tem uma base muito boa, ele traz para cá só nos últimos anos para ter um desempenho superior lá no Enem, fazer número. Isso coloca uma pressão tão grande, né, nas crianças, desde o Fundamental 1, para que elas possam ter um bom resultado, que vai divulgar o nome da escola, que o que a gente tem hoje em dia é um número de crianças enorme com transtornos de ansiedade, que não conseguem sentar para fazer uma prova, para submeter uma avaliação, sem ter uma crise de pânico, por exemplo, né? Então, a gente sempre busca trabalhar essa questão da avaliação com os alunos de uma maneira leve, para que eles sabem que estão sendo avaliados, mas eles são avaliados de muitas formas, são muitos instrumentos avaliativos. Assim, essa questão do olhar da avaliação, né, é outro ponto interessante que você tocou aí, porque no Brasil, por muitos anos, a avaliação, de uma maneira geral, ela foi vista, inclusive pelos professores, pelo mundo acadêmico, como se fosse um obstáculo que a gente coloca na frente do estudante. Quando, na verdade, a avaliação não é um obstáculo. É uma ferramenta que impulsiona. Isso. Né? E deve impulsionar, Deveria né? impulsionar. Infelizmente, não funciona dessa forma muitas vezes. E pensar em avaliação como diagnóstico, por exemplo. Sim, né? Então, sim, que é a principal função da avaliação, né? E como ponto de partida, e como alinhamento de estratégias e de práticas, você parte da avaliação para você reorientar sua prática, para o estudante, é até um ponto de autoconhecimento, ele entender em que ponto ele está do processo. Isso, para poder estabelecer metas, né? Para um próximo trimestre, para um se próximo organizar. bimestre. Exatamente. E a gente usa muito as avaliações nesse sentido, para diagnosticar e para que o estudante, o aluno, possa, a partir desse diagnóstico, traçar as próprias metas e até apresentar essas metas para a família, alinhar isso com os professores, né? E é interessante porque a gente, por exemplo, ninguém teria coragem aqui de fazer uma cirurgia com um médico que estivesse fazendo isso com um método de 100 anos atrás, né? Sim. Mas as pessoas querem que a gente continue avaliando os alunos da mesma maneira, com uma única prova, que tem aquele dia específico para fazer e que aquela nota vai ser a nota que vai ser o veredito daquele aluno naquela matéria. Serão 3 provas, dividido por 3 e vai ser uma média. E a única, assim, claro que a prova é importante, a prova, se ela for bem estruturada, bem aplicada, ela vai gerar dados interessantes. É uma ferramenta que avalia habilidades cognitivas especificamente. Se a gente vai avaliar habilidades atitudinais, outras dimensões, são outros protocolos. Para cada dimensão tem um protocolo. Inclusive, para as habilidades cognitivas, existem muitos instrumentos. Tem né? outros A prova não instrumentos. pode ser o único. Não precisa, né, ser o único. A psicometria ainda é o principal, mas tem outros instrumentos também. Mas o grande problema, na minha concepção, na avaliação, é que ela é mal elaborada, ela é mal feita. Né? E aí, quando ela é mal feita, o foco é na nota. Isso.
E não tem em lugar nenhum escrito que a nota deve ser o principal indicador. Porque a prova gera outros indicadores que vão muito além da nota. Isso. E as escolas muitas vezes estão focadas só na nota, e a nota é um péssimo indicador, porque a nota mascara principalmente a cobertura curricular. Isso. Agora, aplicar provas, corrigi-las e gerar uma nota é muito mais fácil. Muito fácil. Do que você trabalhar com avaliação contínua, né? Isso. Onde você Sistematizada. vai coletar evidências todos os dias. Então, é muito mais difícil para você gerenciar esses dados. Você, como professor, você coletar evidências diariamente, conseguir registrá-las e depois fazer uma análise desses dados e gerar um relatório a partir daqueles dados. Isso aí que você está falando é muito legal. O Salman Khan, ele fez, não sei se você já leram o livro dele, antigo, 2016, é um livro desse tamanho já. Ele tem um capítulo lá que ele fala de avaliação, ele diz assim, a avaliação é igual uma fotografia instantânea. Né? Então, você aplica um teste, seja qual for o modelo, prova ou outra avaliação, é uma fotografia daquele momento do estudante. Não quer dizer que amanhã o resultado vai ser o mesmo. É, isso mesmo. Nem avalia o potencial do estudante. Agora, aí eu completei o que ele disse. Eu disse, olha, se a avaliação é uma fotografia instantânea, o ideal é que a escola tire várias fotografias e faça um filme quadro a quadro. Que é isso que vocês estão fazendo. Quer dizer, e se vocês tiram fotografias sob ângulos diferentes e com câmeras diferentes, você vai aí você tem a fotografia do teste cognitivo, tem a fotografia do atitudinal, do socioemocional, e você vai criando um filme colorido, né, que você vê a evolução do estudante. E outro ponto que é interessante é que não se avalia a evolução, só se avalia o resultado isolado. Exatamente. Né? Porque para mim é muito mais importante saber se a criança saiu do ponto A e foi para o ponto C. Em que velocidade ele foi de um ponto para outro. Não interessa se ele estava no A, aí você avalia, não, mas ele ainda está no C, o C é ruim. Não, mas se ele saiu do A para o C, a evolução foi boa. Isso. Né? Então, avaliar a evolução é muito mais importante, né? Do que não se olha o processo, né? Olha-se sempre só para o produto. resultado. O resultado final, produto, exatamente. que é a história do Enem. Isso. O Enem, o que é o Enem? É uma avaliação única, isolada. Ela é importantíssima, coleta uma série de dados, gera um diagnóstico importante para o Brasil em termos de avaliação do ensino básico. Isso aí é indiscutível. Porém, a função dela ela está restrita a uma fotografia instantânea do final do processo. Se o Enem fosse seriado, né? Tivesse um Enem na entrada e outro na saída, aí a gente teria pelo menos um parâmetro para você ver a evolução. E aí sim a gente determinaria quem são as melhores escolas. Mas de qualquer maneira o Enem tem uns equívocos, né? Por exemplo, a produção do texto, a redação, né? Assim, de ser aquele modelo daquela maneira. Então, uma pessoa que consegue decorar o modelo, ela se sai melhor do que uma pessoa que escreve bem. E a maioria dos textos naquele modelo são péssimos. E outra coisa, você pedir a adolescente, né, de 17 anos, na sua maioria, a maioria das pessoas que faz Enem tem 17 anos, né? Para resolver um problema que ninguém resolve, né? Assim, sempre é dado um problema e você tem que apresentar uma solução. E é um problema que a sociedade enfrenta, que ninguém conseguiu resolver até agora, mas que um adolescente de 17 anos precisa aparecer com uma solução naquela prova. E as adaptações também que o Enem propõe, né? Porque eu fico sempre pensando nos adolescentes, nas crianças que têm necessidades educacionais específicas. O Enem é uma prova longa, cansativa, exaustiva para uma pessoa neurotípica, para uma pessoa que não tem nenhuma questão. Um adolescente com TDAH, qual é a adaptação que o Enem propõe? Tempo a mais na prova. É impossível ficar mais tempo do que eles já ficam. Precisa ser revista, né? Isso, precisa ser revista. Essa adaptação precisa estar voltada mesmo para as necessidades específicas e tempo não é o único critério. E ele é muito conteudista ainda, né? Assim, então você tem melhorou, né? Já tá trabalhando algumas habilidades com alguém que você tem muita interpretação. Então a pessoa que lê bem, ela normalmente vai se sair melhor no Enem, porque ela consegue interpretar, entender o enunciado, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu sinto falta na educação brasileira da educação da literatura clássica, da poesia. Sim. Né? Da leitura, né? Ponto. Da leitura de um modo geral. Linguagens, incluindo inclusive a matemática. Mas eu vou falar um pouco aqui da parte de língua portuguesa e literatura, porque a gente tinha nos currículos nacionais e mundiais, as grandes escolas do mundo e até as escolas mais comuns, quando se fala nas línguas de origem latinas, elas trabalhavam muito forte o latim nas escolas e a gramática latina. A função do latim, pouca gente às vezes
percebe isso ou sabe disso, mas não era aprender latim, a falar latim. Latim é uma língua morta. Era justamente dar à criança, ao jovem, o senso de lógica. Era o ensino da lógica na prática pela linguagem. Inclusive saiu agora, eu estou para receber, estou assim, morrendo de vontade de receber, não recebi ainda, mas deve chegar esse mês, que é uma edição especial da gramática de Napoleão Mendes, que é a gramática latina da língua portuguesa, que deixou de ser publicada já há décadas, e fizeram uma publicação especial. Eu contribuí lá para essa publicação do Instituto Dom Bosco, porque quando você estuda a língua portuguesa a partir do latim, é outra história, é outra visão, inclusive do inglês, facilita até o aprendizado do inglês. A gente tirou o latim do currículo, né, por questões que a gente não precisa nem discutir agora, mas tirou, e não colocou nada no lugar. Os orientais, como eles não são de origem latina, a língua não é de origem latina, eles utilizam a linguagem de programação na educação. Coding, né? Agora, uma das maneiras de trabalhar a lógica na escola é a poesia. Sim. Né, a decodificação da poesia. Se você entregar uma poesia, sei lá, mais simples, decodificação mais simples para um jovem hoje, provavelmente ele não vai entender o que está lá. Justamente porque ele não consegue mapear lá o que é objeto direto, objeto indireto, porque está tudo trocado na poesia. Então, como é que vocês veem isso? No projeto de vocês estão pensando nisso, em introduzir mais literatura clássica? Agora mesmo teve um caso interessante, não sei se vocês viram, Eu sei, um do TikToker. revival do Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Descobriram o Machado de Assis. Finalmente descobriram o Machado de Assis, que é um gênio da literatura e que as escolas aboliram. Tem uma unidade do terceiro ano, tem. que é só sobre Machado de Só Assis. sobre Machado de Assis. Terceiro ano, E, fundamental. incrivelmente, há famílias que reclamam muito, porque dizem que Machado de Assis tem uma linguagem muito rebuscada e que isso demanda um esforço muito grande das crianças. Então, entra em outro ponto, que é, as crianças não podem se esforçar, né? Tudo tem que ter uma medida tão certa que não cause nenhum desconforto. De fato, Machado de Assis tem uma linguagem rebuscada, são crianças de terceiro ano. A gente adota muitos quadrinhos de Machado de Assis nessa unidade do programa de português. E o objetivo é justamente ampliar o repertório e vocabulário das crianças através da obra de Machado de Assis, né? É uma unidade que traz alguns atendimentos para mim na escola, né, Lúcia? Aí vocês têm que evangelizar os pais também. Isso mesmo. Bem isso, né? Mas é muito bom. É ótimo. Porque a gente essa evangelização educa, é boa. É uma evangelização gostosa de fazer. Porque a gente precisa educar as famílias também nesse sentido, né? E essa história da literatura, né? Eu acho que começa antes. O brasileiro ainda não entendeu que é necessário ler para as crianças todos os dias, desde bebê. Então, quando as pessoas conseguirem entender isso, a gente vai ter um salto muito grande em tudo que significa literatura e ler e prazer pela leitura. Em vez de tanta tarefa de casa, né, de tantas páginas do livro de matemática, de tantas atividades na gramática, se os pais lessem todos os dias para os filhos, essa era a melhor tarefa de casa. Eu fiz uma visita a 2 escolas inglesas públicas no começo do ano e passei uma manhã inteira assistindo aula com as crianças lá, indo de uma sala para outra e vendo como era a dinâmica lá deles. Assisti a aula do terceiro, o que seria a terceira série fundamental 1 aqui, assisti a aula da 5ª série, acho que foi da 8ª série. E eu percebi lá que, primeiro, a leitura é um ponto muito forte da educação inglesa. Então, a criança, primeiro, toda a aula tem algum livro que é base. Todas as crianças têm direito a escolher um livro que é da preferência dela, que fica em cima da mesa, que também é discutido nas aulinhas lá. E os professores o tempo todo usam trechos de livros clássicos ingleses para basear suas aulas. Isso desde o início ali do fundamental. E eu sinto muita falta disso aqui. Na minha época, eu ainda peguei um pouco dessa educação, né, baseada na literatura Machado de Assis, eu ainda cheguei a ler. Mas eu percebo que muitas escolas hoje praticamente aboliram a literatura clássica. É porque a leitura precisa ser diária. A leitura precisa, nas escolas, precisa ser diária, né? No caso da gente, a gente tem a leitura em inglês e em português. Isso, nas séries que tem as duas, né? Porque e os autores são os mesmos ou você também introduz a literatura inglesa? Não, os autores não são os mesmos de jeito nenhum. Literatura inglesa e literatura portuguesa. Então, a leitura precisa ser obrigatória e diária, né? Desde a educação infantil, na escola e em casa também.
Legal. Porque aí você consegue realmente incorporar como um hábito, né? E aí vai vendo as vantagens daquilo. O próprio leitor, ele vê as vantagens de gostar de ler, Sim. né? Então, não adianta você dizer a uma criança que os pais não leem, nunca foi lido para ela. Quando ela chega no ensino fundamental, você precisa ler todo dia. Vocês vão ter que criar um clube de leitura para os pais. Né? Chamar os pais uma vez por semana, gente. Vamos ler esse livro Então, a aqui. gente E fala mandar as muito crianças nisso. lerem, mas tá todo mundo na tela. É. Ai, filho, não pega no celular. Precisa ler o livro da escola, mas o pai tá lá na tela, a mãe tá lá na Esse tela. outro ponto, Gabriela, que é legal. É a questão das telas, né? Também lá na Europa está sendo discutido muito isso. Na Inglaterra não se usa tela mais. A única tela que tem nas salas de aulas que eu vi lá era lousa digital, que realmente, quando o professor domina o uso da lousa, é sensacional. É. Realmente você consegue otimizar muito o tempo de aula, né? E aumentar a atenção do professor com o aluno. Mas os alunos não têm contato com tela até o ensino médio. Só a partir do ensino médio que tem um contato controlado. A Suécia agora acabou também de recuar e recuou pesado, baseando-se em artigos científicos muito sérios. Sim. Que realmente tela não dá. Eu já venho falando isso já há uns 5, 6 anos. Quem me acompanha no LinkedIn já deve ter visto. Inclusive, eu ser rechaçado. Porque como é que você, um cara que vende tecnologia, está sendo contra? Simples, porque pedagogicamente, cientificamente, estão vendo que prejudica as crianças. E hoje já está meio que sedimentado que realmente tela não dá. Como é que vocês estão lidando com essa questão da utilização de telas na escola? Porque vocês podem até não usar, né? Mas tem a maioria das crianças hoje, principalmente com um nível social um pouco mais elevado, elas têm já, muitas vezes, aparelhos próprios. Como é que funciona isso lá hoje? Fora da escola, a gente já sabe que há um excesso de tela, né? Eu arrisco Sim. dizer que 90% Sim. das crianças hoje em dia, elas ficam mais tempo do que o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Sim. Né? Todas ficam, os adultos também ficam. Então, lá na escola, até 2 anos, a gente mantém 0 tela mesmo. Não há nenhum contato com tela na escola. A partir de 2 anos, tem alguns recursos pedagógicos que a gente faz uso, que tem a tela sim, mas muito limitada, muito Ambiente controlada. controlado. A tela é uma projeção, né? Quando ela fala uma tela, é uma Isso. projeção. Mas não é projeção. tela na mão do aluno, é não, tela Não, na sim, aí educação ok. infantil não. Não é na mão do aluno. Na mão do aluno não. Não tem. No ensino fundamental 1, há alguns aplicativos também que a gente usa, mas tudo muito bem dosado, né? Com acompanhamento do adulto, Sim. claro. E alguns aplicativos que a gente já percebeu que trazem muitos benefícios porque estão bem linkados com o nosso programa, com os objetivos da BNCC. Então, matemática gamificada, por exemplo. Isso. Existe um aplicativo que a gente usa que tem a ver com o nosso livro didático de Isso. matemática. Isso. Crianças com uma dificuldade, por exemplo, em aprender matemática, existem alguns games que acabam ajudando também, né? E agora, celular na escola, porque o que a gente vê muito aqui no Brasil hoje em dia é que as crianças levam o celular para a escola Professores diariamente. também, né? Que não deveria durante a aula. Isso. Tá? Filmam, fotografam os professores. Essa está sendo até uma questão também, né? A Os professores, essa exposição, né? exposição dos professores. Então, lá na escola, no Fundamental 2 e no ensino médio, tem um dia por semana que os alunos são autorizados a levar. Por exemplo, o 6º ano só leva na segunda-feira, o 7º ano só leva na terça-feira. Mas o aluno não fica com o celular durante todo o tempo Tem que um está na escola. porta-celular lá. Tem. Eles Uma chegam, caixa. tem uma caixa. Eles chegam, os celulares ficam numa caixa dentro da coordenação. Quando o professor precisa que o aluno faça uso do celular para alguma atividade pedagógica em sala de aula, ele solicita que o representante de turma vá até a coordenação, pegue a caixa, distribui os celulares, fazem uso, recolhe de volta para a caixa e volta para a sala da coordenadora. No horário de saída, a pessoa responsável pela saída, que fica no corredor da escola, entrega Então os vocês celulares aos desintoxicam alunos. os alunos que estão o dia todo no Isso, celular, né? Dá uma isso. desintoxicada lá na escola. Isso.
Agora, eu imagino que vocês sofram algum tipo de pressão de alguns pais, porque alguns não têm a mesma opinião que a gente, né? Isso. Tanto para mais quanto para menos. Né? Tem um lado que não quer zero, né? Isso, exatamente. Tem um lado que quer zero, que não quer nem que leve nesse único dia, mesmo que seja para atividades pedagógicas. E tem outro lado que acha que a gente rema contra a maré, né? Que como assim? A tecnologia está em todo lugar e vocês o não legal de ter saído desses estudos, né? É que vocês conseguem embasar melhor, Isso. respaldar os atos de vocês, Com né? certeza, né? A gente não tem nenhuma dúvida disso. Não, acho que funciona muito bem. Assim, esses estudos, na verdade, corroboram aquilo que a gente já vinha observando. Porque quem observa uma criança que usa tela e olha para uma que não usa, Sim. né, você que é psicóloga deve ter visto muito isso, quer dizer, a evolução é completamente diferente. Né? Completamente. Hoje em dia, a gente recebe na escola e no consultório, eu também recebo no consultório crianças com diagnósticos fechados de espectro autista. E quando a gente vê, na verdade, é uma criança completamente viciada em tela. E que todas as características de isolamento, de pouco desenvolvimento da linguagem, vêm por conta do excesso. Aí gera uma confusão de diagnóstico por conta do excesso de tela. Gera um excesso Tanto de TDAH, diagnóstico. né? Demais, TDAH também demais. TEA, TOD, até, né? Transtorno opositor desafiador. Crianças que fazem realmente uma cena quando o celular é tirado, quando o computador quebra, porque elas têm crise de abstinência. Sim. Elas estão viciadas em tela, né? E em casa elas não comem. Sim, só comem se for assistindo uma coisa. Quando você tira a tela, a criança fica agressiva. Isso, exatamente. É claro o comportamento. Você vê hoje em dia nos restaurantes, as crianças não esperam mais pintando ou conversando. Na mesa estão os pais e a criança com tela. Né? É muito triste. A tela é como se fosse a chupeta dos anos modernos. Isso, bem Tipo assim, cala a boca, fica calada aqui. É isso mesmo. Da tela. É isso mesmo. É uma, Porque aí não me dá trabalho, Dá né? trabalho. E eu posso ir para a tela também. E o que Isso. eu Também, às vezes, o adulto também está viciado. É o modelo. E o que a gente tem conversado muito assim é porque os adultos, de um modo geral, ainda não conseguiram ver claramente os efeitos desse excesso de telas. Né? A gente diz assim, quando um bebê, se ele vai colocar o dedo na tomada, os pais imediatamente interferem e dizem, não pode colocar, porque ali há um efeito imediato, é concreto, né? Eu consigo ver, se ele colocar o dedo na tomada, vai tomar choque e tal. Como se fosse a dose de uma droga, né? É o efeito viciante de determinadas drogas. E que a gente não tem ainda, assim, tá começando a ter nesse excesso, né, de diagnóstico e nesse excesso de sintomas, mas a gente ainda não consegue que as pessoas vejam de fato como é nocivo o uso excessivo de tela. Não conseguimos ainda traduzir. Esse é um tema que eu já há alguns anos venho batendo e graças a Deus a ficha está caindo. Pelo menos a gente está vendo que está tendo uma reação. Está né? tendo um movimento realmente. Tendo um movimento nesse sentido, realmente nesse sentido. Outro ponto legal que eu acho que vocês poderiam falar aqui pra gente é como vocês estão trabalhando, porque acho que seria ideal vocês falarem um pouco do projeto MapleBear, o que é a MapleBear, como surgiu, mas além disso, explicar um pouco como vocês estão trabalhando a questão curricular, né? Porque MapleBear é um projeto internacional, né? Provavelmente vocês devem ter um currículo da rede, né? E a gente aqui tem uma base curricular que é a BNCC, que não é currículo, mas que você precisa criar um currículo baseado naquela base, né? Então, como é que vocês estão adequando isso, né, à realidade brasileira? E vocês estão usando o currículo MapleBear e vendo os pontos de contato? Ou vocês criaram um currículo brasileiro para trabalhar em conjunto com o currículo MapleBear? Como é que é esse processo? A gente precisa, né, se adequar ou precisa cumprir com os requisitos da BNCC, como escola brasileira, uma escola regular brasileira. Então, a gente obedece às leis brasileiras. Então, o programa MapleBear, ele é escrito pela MapleBear, mas respeitando a BNCC. Tá. Ele já nasceu brasileiro. Assim. Isso, exatamente. Já brasileirou o negócio. Então, a gente tem, por exemplo, livro de matemática. Ele é feito por uma editora que faz os livros do Canadá, das escolas do Canadá, mas ele foi adaptado para a MapleBear Brasil. Legal. Porque ele precisa ter a correspondência com a BNCC, né? O fato da gente produzir os conteúdos, os programas, a MapleBear ser escritora, produtora dos seus próprios programas, faz com que a gente consiga, de fato, trabalhar uma metodologia ativa. Então, a gente não depende do livro didático. A gente tem livro didático para matemática, por exemplo. Mas a gente não tem livro didático para português, para história, para geografia, para língua inglesa. Então, o programa ele é escrito por pessoas capazes de fazer isso e a gente consegue fazer as adaptações que a gente precisa para que o aluno seja protagonista.
né? Sim. Então, eu não dependo de um livro didático, né? Eu tenho um programa com guia, com guidelines, mas eu consigo colocar o aluno no centro daquele aprendizado, porque na sala de aula o aluno trabalha muito, né? Eu consigo fazer com que ele trabalhe as habilidades, as funções mais altas, porque eu consigo trabalhar, em vez de lembrar, eu vou fazer com que ele crie, com que ele julgue, avalie. Vai subir na pirâmide de Bloom. Vou subindo a pirâmide de Bloom, exatamente. E é muito fácil você fazer isso quando você é dono do programa. Sim. Né? Quando Sim. você não está submetido a um programa, a um material ou um livro didático. Perfeito. Não, excelente. E como já vem essa estrutura pronta, ok, a MEPOB já pensou o Brasil, então, né? Então já vem um currículo adequado para a realidade brasileira, mas tem um aditivo aí, quer dizer, o aluno ele ainda recebe doses de habilidades do currículo internacional MEPOB? Sim, durante o programa todo e mais fortemente no high school, porque a gente tem a dupla certificação, né? Ah, legal. Mas durante o programa todo, então, por exemplo, essa ênfase na leitura, que eu falei antes, né? Isso é do Canadá, não é do Brasil. Sim. Né? O fato, Imaginei. O fato de eu ter obrigatoriamente, pelo menos 200 livros paradidáticos em cada sala de aula, eu como franqueada ter que adquirir esses livros, porque são 200 dias letivos. Então, eu preciso ter um livro para cada dia. Né? Eu tenho uma biblioteca com mais de 16 mil livros aqui. Né? A biblioteca é linda, enorme. A gente dá uma ênfase à biblioteca que nenhuma outra escola dá. Isso tem a ver com a MEPOB, tem a ver com ser MEPOB. Né? A entidade biblioteca ela deixou de existir, porque antigamente você tinha as bibliotecas públicas. Sim. Eu lembro que lá, não sei se existe ainda, no Espaço Cultural tinha uma biblioteca pública, eu, às vezes eu ia lá estudar. Né? Então, até essa coisa da biblioteca está deixando de existir. Né? E a biblioteca lá é aconchegante, ela é convidativa, ela é bonita, então é colorida. Existem projetos que funcionam dentro da biblioteca, né, Lúcia? Não é só um ambiente. Né? Existe um clima, vocês criaram um clima de estudo, né? Isso é muito importante. E é prazeroso ir lá. Então, o aluno, ele lê todo dia na sala de aula, né? Se ele é do fundamental, ele lê em duas línguas, lê em português e lê em inglês. Lê com a professora, porque a gente tem vários tipos de leitura, compartilhada, guiada, que fica para outro dia, para poder explicar cada uma dessas. E, além disso, ele pode levar livros para casa na semana. Existe um dia específico, que é a sexta-feira, quando a gente faz o home reading, que eles levam obrigatoriamente, digamos assim, que faz parte do nosso programa. Mas se eu sou um aluno leitor, gosto, eu posso ir na biblioteca todo dia e pegar um livro e levar para casa, porque eu tenho uma variedade, eu consigo fazer isso. Isso em língua inglesa e em português também. É legal, muito né? bom. Então, em relação ao programa, essa ênfase na leitura é um pilar da MEPOB, né? Muito forte. A literacy, né? O letramento é outro pilar muito forte. Então, a partir do momento que eu tenho um pilar como a leitura, eu consigo fazer com que essas pessoas se tornem letradas mais facilmente. Sim. Do que aquelas que não leem. Tudo facilita. Tudo facilita, exatamente. E a contratação de professores, hein, gente? É porque, assim, vocês falaram aí de um projeto muito ambicioso, muito legal. Mas a gente sabe como é mão de obra qualificada no Brasil, né? E principalmente na nossa região aqui do Nordeste. Imagino que contratar professores bilíngues, que tenham essa bagagem de leitura, etc. É um processo seletivo constante, né? Quer dizer, há sempre vagas, né? Está sempre contratando. A gente faz processo constante. E você sabe que é mais difícil a gente contratar professores de língua portuguesa do que de língua inglesa? É mesmo? A qualidade, né, dos profissionais que chegam para os cargos de português, para estagiário de português, assistente de português, professor de português, a gente sua muito mais nesses processos seletivos. Isso é um reflexo da qualidade do ensino de língua portuguesa no Brasil, né? Dos cursos, o curso de pedagogia, por exemplo, quando a gente, né, recebe os currículos de pessoas do curso de pedagogia, é uma contratação penosa, um filtro muito grande que a gente tem que fazer. Esse é um tema que a gente debate aqui direto, que é como o currículo de pedagogia no Brasil está obsoleto. É a formação do professor, né? Isso. O currículo em si já começa mal, né? Quando você pega o currículo dos cursos de pedagogia oferecidos no Brasil, a maioria deles, você não vê ali conhecimentos na área de gestão curricular, gestão dos processos de ensino.
é muito focado no ensino básico, mas em coisas muito específicas que são muito pouco utilizadas na educação moderna. Eu entrevistei recentemente o ex-ministro da Educação de Portugal, o Nuno Crato, e ele estava falando justamente sobre isso. Inclusive foi polêmica a entrevista porque ele falou mal de vários autores, eu não vou nem citar aqui para o pessoal não. Sim. Mas ele criticou fortemente. Olha, por que estão usando esse autor? Isso aqui é do século passado, isso aqui, a ciência já descobriu que isso aqui não Mas é aquilo funciona. que eu disse, né? As pessoas querem usar na educação coisas de 100 anos atrás, que a gente não usa em nenhum outro ramo. Não usa na engenharia, não usa na medicina, não usa na advocacia, Não, e mas se fosse usa... coisa de 100 anos, que a ciência ainda não derrubou Mas aquela... não é o caso. Mas não é o caso. A ciência já disse, olha, isso aqui o que ele está falando não tem sentido nenhum. E as pessoas continuam aprendendo isso nos cursos de pedagogia. E os poucos pedagogos que conseguem se qualificar bem é por conta própria, né? Eles saem do curso e vão fazer outros cursos. E há um problema também na escolha do próprio curso, né? Assim, muitas pessoas fazem pedagogia, mas elas não querem de fato fazer pedagogia. Claro que há pessoas que sim, né? Claro. Não estou dizendo que é todo mundo, de jeito Tem nenhum. pedagogos sensacionais, Tem mas poderíamos muitos. ter muito mais. Poderíamos, mas a escolha do curso normalmente não se dá numa vontade genuína. É a Eu segunda quero. opção, né? Isso é muito triste. É. Né? Muito triste mesmo. Isso acontece também, acho que hoje menos, mas quando eu fiz letras, também acontecia, né? Assim, letras era a última opção, assim. E na minha época tinha opções, você dava a primeira opção, segunda opção, então letras era aquela... Então, acontecia isso, assim, os cursos de letras em inglês, as pessoas não falavam inglês, iam para lá, mas não queriam ser professores de inglês, faziam, né? E isso gerava um problema. Sim, com certeza. E esse livro aí que vocês trouxeram, né? Eu Nosso não li filho. ainda, posso pegar a mãe de vocês? Oh, deve. Lindo livro, devo... Isso é o que eu Opa. encontrei na internet. Tá vendo? Ele tá falando do uso de tela, a Siri tá reclamando aqui. Devo ou não devo? Posso ou não posso? Gostei do título, eu não li ainda, eu folhei na Amazon, mas eu vou ler sim, eu achei interessante demais a ideia. Me fale um pouco aí da ideia de vocês em relação a esse livro. Como o Lúcia falou, é um filho, né, que a gente começou a pensar em escrever esse livro. Primeiro, eu e Lúcia, a gente está trabalhando juntas há 10 anos. Faz 10 anos que a gente está nessa parceria. E escrever é uma coisa que eu gosto muito e Lúcia gosta muito também. A gente começou a perceber no dia a dia da escola que muitas famílias traziam para a gente as mesmas dúvidas. As dúvidas se repetiam. Não eram recorrentes. Eram né? muito recorrentes. E as angústias também. Alguns temas muito sensíveis, muito delicados, que os pais precisavam enfrentar aí ao longo do processo da educação dos filhos, traziam uma preocupação, uma angústia muito grande para as famílias. É quase um manual, né? A intenção foi que não fosse um manual, porque, na verdade, a ideia é que a gente possa trazer esses temas que são muito sensíveis, muito delicados, que geram muita preocupação para os pais, de uma maneira com dicas práticas, mas sem uma receita pronta. Por isso que algumas Sim, possibilidades para ajudar pais e isso. educadores nas tomadas Algumas de decisão. sugestões de soluções para Isso. casos específicos Isso, que vocês porque- vivenciaram já no dia a dia de vocês. É tão comum, né, a gente ouvir os pais, às vezes, educar é muito difícil, não consigo Sim. educar, é uma tarefa dificílima. Educar não precisa ser E a assim gente tão está pesado. vindo de uma geração, né, que os pais não querem repetir o que fizeram com eles. Ah, sim. Isso. Que é E uma vão coisa- pro oposto, né? O que é uma coisa esquisita, porque você às vezes é uma pessoa boa, uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que deu certo, e você não quer que você dá a mesma educação que você recebeu para o seu filho. É bem estranho isso, né? É meio que uma coisa de renegar o que você recebeu, é uma coisa meio de revolta. E aí os pais, querendo fazer diferente, às vezes terminam fazendo Estão da perdendo pior a maneira. medida, né? Porque, na verdade, o que a gente observa é um medo tão grande de errar que acaba se errando por tanto medo. Medo de exercer não fazer, a né? parentalidade, medo de ser pai, de ser mãe. Então, a gente pegou esses temas, a gente tentou dividir aí em 4 partes, então tem temas bem delicados Eu mesmo, tô vendo ligados aqui, a... tem a questão da ideação suicida, Tem, sim. a questão do bullying. Isso. E coisas aqui que parecem simples, mas meu filho foi mordido na escola, virei um bicho. Legal. Isso, É porque a isso. gente usou, cada capítulo ele inicia com uma historinha que a gente de fato vivenciou. É claro que a gente mudou os nomes dos personagens, Sim. mas a historinha aconteceu com a gente, né? Não só na Mipobé, mas em outros locais que a gente trabalhou antes. Então, a gente fez questão de começar com uma coisa que realmente aconteceu para ilustrar e daí a gente desenvolve aquele tema. Então, a gente conta a história da mordida, como foi que aconteceu, e aí a gente
fala sobre mordida, sobre... né, Legal. Os temas estão sempre em torno de comportamento infantil. Como tem muita coisa para se falar, vai dar para É. ter vários volumes desse livro aqui, né? Acho que o volume A 2 gente deve já- estar já saindo. Aí, A né? gente pensa, né, Lúcia, em Acho que escrever. dá, viu? Pelos temas aqui que vocês colocaram, só um tema aqui dá outro livro aqui. E, por exemplo, o uso de telas, né? Assim, quando a gente escreveu, a gente não tinha o respaldo que tem hoje Sim. das pesquisas Não. que tem saído. Não. Né? Hoje a gente poderia... Ser um tema forte, né? É, Para trabalhar, né? Isso, elaborar bem mais, né? Trazer outras informações. Aí uma coisa interessante é que a gente convidou uma pediatra, que ela é consultora da MIPOBE, Sim. né? A gente fez uma entrevista com ela e a gente anexou no livro, porque ela faz essa consultoria para a escola, desde que a escola abriu, né? Então, questões como uso de mamadeira, de chupeta, que não é a nossa expertise, mas é a dela, Sim. né? Então, aí a gente fez uma entrevista com ela e colocou no livro uma entrevista com algumas questões médicas mais Vocês específicas. criaram algum perfil para falar sobre isso, não? Sobre o livro, tem o perfil da editora. Não, sobre esse tema, sobre essas dificuldades, sobre esses desafios que vocês tratam no livro. Né? Eu tenho o meu perfil profissional, que eu falo um pouquinho, não do livro, mas falo dessas coisas. Vou atiçar vocês. Acho que merece um Comportamento. perfil no Instagram com o nome do livro. Devo ou não devo? Não, a gente tem conversado muito, né, Acho sobre que merece isso. um material também na internet. Acho que isso vai ajudar muito as famílias. A ideia é essa. A gente escreveu para ajudar. A ideia foi essa mesmo. Assim, se a gente colocar isso num papel, as pessoas lerem, elas vão conseguir tomar melhores decisões. Eu não conhecia o livro, nem conheço nenhuma outra iniciativa como essa de vocês. Então acho que merece uma página no Instagram até para divulgar a leitura O desse desejo livro. da gente era que as orientações da gente pudessem sair dos muros da Transcender escola. a escola. A gente atende tanto os pais da escola diariamente, a gente está sempre dando essas orientações. E a gente queria que chegasse para outras escolas, para outras famílias. A gente recebe muito feedback positivo de outras escolas. Isso. Escolas MIPOBE, Sim. né? A MIPOBE presenteou cada unidade com um livro da gente. Legal. Então, quando a gente vai na convenção, a gente encontra os franqueados e diz: o teu livro me salvou, porque eu usei aquele capítulo em tal coisa. Porque Fica na mesa da coordenação, porque quando a coordenadora vai atender sobre mordida, ela lê o capítulo de vocês e vai fazer o atendimento. Terminou virando manual, viu? Virou Mesmo sem a manual. gente querer, né? Sem querer, mas está virando manual. É verdade. Gabriela e Lúcia Vollmer, muito boa a conversa, passou muito rápido. Foi mesmo, eu não disse que... A gente planejou aqui falar um monte de coisa, não falei nem a metade. E eu vou deixar um microfone aberto para vocês, tá? Para vocês falarem de algum projeto de vocês, divulgar alguma coisa da MIPOBE ou projeto pessoal de vocês. Manda um recado aí para o público da gente. Geralmente quem assiste, a maioria das pessoas são professores, gestores educacionais, mas volta e meia tem um pai, tem alguém que não é exatamente da área da educação assistindo o programa. Mas para eu mandar o meu recado é leiam. Leiam, né? Leiam diariamente, leiam para os seus filhos, leiam para crianças, né, de um modo geral. Isso faz uma diferença na vida da pessoa muito grande, né? E leiam o nosso livro para poder... Menos tela e mais livros, né? Menos tela, mais livro. E para poder lidar com a educação de uma forma mais leve, porque hoje em dia eu penso que é um pesar tão grande, né? Essa coisa de educar sem errar, um medo tão grande de exercer essas funções, que para isso é preciso conhecimento, leiam um livro, né? É preciso trocar experiências, é preciso sensibilidade também, bom senso, para poder tratar das questões de educação, sobre comportamento infantil, comportamento de adolescente, enfim, sexualidade. Sim. É uma coisa que a gente aborda também no livro, organização de rotina, saúde. A gente não enfim. falou sobre isso aqui, mas a sexualidade é outro tema complexo, porque para onde a criança olha hoje, está se falando de sexo. Né? É um tema exageradamente abordado em todos os ambientes. Isso. Me parece que houve uma sexualização da sociedade, né? Você liga a televisão, falando sobre isso. Não que não se deve falar, mas talvez a gente esteja bombardeando demais as crianças, né? E precocemente, né? Precocemente, né? Na verdade, é preciso falar na medida que cabe a cada fase do desenvolvimento Sim. infantil e quando essa demanda surge da criança, né? Hoje em dia, na verdade, a gente está despertando essas E demandas sem com esse erotização, excesso. né? Porque não é só falar sobre Exatamente. sexo, é erotizando o processo, né? Exatamente. As músicas, né? Música. Isso. Então tem um capítulo no livro que ele é todo sobre sexualidade, né? Questões bem específicas das questões de sexualidade na infância. Então é isso. Acho que a mensagem é leiam,
acumulem uma bagagem de conhecimento que faça com que você possa lidar com essas questões de educação dos seus filhos de maneira mais leve, sem tanto medo de errar. E sem medo de ser pai e sem mãe, medo de né? ser pai e mãe. É verdade. Exatamente. Gente, eu acabei de receber uma promoção aqui do livro, sensacional. Acessando a Let's Play Editora, é isso? .com.br, cupom de 20% de desconto com o código EDUCA20. Olha aí, 20% de desconto aqui no livro, na Let's Play Editora.com.br, só colocar lá EDUCA20. Promoção especial aqui para o podcast Educação em Foco, né? Obrigado. Olha que ótimo. Lúcia, Gabriela, muito obrigado. Foi um papo muito legal. Espero tê-las novamente aqui para a gente esticar essa conversa. Vamos esticar. Foi um prazer. Pessoal, Muito obrigada pelo convite. Até o próximo episódio do Educação em Foco Podcast.